O que é república? O termo república deriva do latim res publica e significa, literalmente, coisa pública, isto é, aquilo que diz respeito ao interesse público de todos os cidadãos. República é uma forma ou modelo de organização política que teve origem na antiga Roma, no século VI a.C. Após a derrubada do último rei etrusco, Tarquínio, que tinha influência sobre a região do Lácio, na Península Itálica, onde está situada Roma. O fim da monarquia em Roma foi ocasionado por um golpe político dado pela aristocracia patrícia da cidade. Estrutura e instituições republicanas. É da estrutura da República Romana que derivaram as principais instituições políticas modernas, como o parlamento, constituído por membros representantes da população. O parlamento, hoje em dia, compõe a estrutura política tanto de regimes presidencialistas nos quais o presidente é o chefe de governo e o chefe de Estado ao mesmo tempo, como o brasileiro e o estadunidense, quanto de regimes monarquistas, como o Reino Unido e o Japão, nos quais o chefe de Estado é o monarca, e o chefe de governo é o primeiro-ministro. Há também a variante do modelo misto, o parlamentarismo presidencialista, em que o presidente é o chefe de Estado, e o primeiro-ministro, o chefe de governo. Na antiga Roma, o Senado e as assembleias constituíam esse corpo parlamentar. Dos senadores provinha a autoridade sobre os magistrados, que tinham funções administrativas de acordo com seu posto e jurisdição, de modo semelhante ao que aconteceu hoje com os membros do Poder Executivo republicano. Entre os cargos da magistratura na República Romana, estavam os cônsules, o mais alto posto, pretores, censores, questores, edis e, em ocasiões específicas, como o tempo de guerra, o ditador. República na Idade Média e na Idade Moderna. É importante ressaltar, porém, que as instituições republicanas foram transformando-se na Idade Média e na Idade Moderna até chegar aos modelos que conhecemos hoje, cujas matrizes principais vêm da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa. As cidades portuárias da Península Itálica, como Veneza e Gênova, bem como a região dos Países Baixos, como Amsterdã, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, tiveram uma grande efervescência econômica, com grande trânsito comercial. E essa característica possibilitou a formação de pequenas repúblicas que se relacionavam com grandes impérios, com o Sacro Império Romano Germânico. A República das Sete Províncias dos Países Baixos, por exemplo, criada em 1581, foi responsável pelo desenvolvimento dos maiores empreendimentos financeiros mercantilistas, as companhias das Índias Ocidentais e das Índias Orientais. Houve ainda, no século XVII, o exemplo da República Parlamento Republicano, de Oliver Cromwell, na Inglaterra, após a decapitação do rei Carlos I, em janeiro de 1649. Entretanto, Cromwell dissolveu o parlamento em 1643, tornando-se ditador no sentido moderno do tempo, cerceador das liberdades políticas dos cidadãos. Se inscreva no canal do Professor Sabichão e deixe o seu like.